Olá, eu sou o professor Giovanni de Geografia e aqui neste vídeo eu vou falar sobre 20 países que formam um grupo, o G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo. Siga aí. Então, esses são os 20 países. Na realidade não são 20 países. Países mesmo são 19, que tem essa parte e essa aqui, tá? Por que que são 19? Porque tem a União Europeia, que não é um país, é um conjunto de 27 países, se bem que o Reino Unido está saindo oficialmente talvez esse ano, se tudo der certo, nas relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Nós estamos gravando esse vídeo em 2021, né? Aí seriam 26 países, ou seja, o grupo dos 20 é muito mais do que 20 países, tá? Mas são 20 agrupamentos de regiões, de nações, ou seja lá qual for. Mas enfim, no mapa, aqui a gente vai perceber os 20 países, né? Ocupam boa parte do território mundial. Esses de mais claros não, não são membros do G20, né? Aqui em verde são membros da União Europeia no G20, então a gente percebe que os 19 países estão representados em amarelo e de verde a União Europeia. Chamar a atenção que o Brasil faz parte do G20, né? Ah, tem a Guiana Francesa aqui, está marcado como G20, não está relacionado aí atrás, elencado nos países. É porque ele faz parte da França, esse é território francês, então faz parte do G20 sim, ok? Voltando aqui ao, ao a lista, né, dos países do G20, eu separei ele em duas partes, essa lista, em duas colunas. Se a gente for observar França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália, de um lado, mais a União Europeia, e do outro lado, Argentina, Brasil, olha aí, bacana, México, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Turquia, África do Sul e Rússia. O que tem em comum esses países e o que tem em comum esses países? Por que eu separei? Eu os classifiquei. Que esses daqui são países desenvolvidos, são países muito ricos, extremamente industrializados. São os países desenvolvidos clássicos, foram os primeiros países a se industrializarem e hoje eles são os poderosos e continuam sendo poderosos e importante na economia mundial, nas questões políticas, nas questões sociais, né? Então esses países são os clássicos. Estes aqui são o que a gente chama de emergentes, que recentemente se industrializaram e se industrializaram numa velocidade muito grande. Então, e eles têm apresentado uma produção de riqueza muito importante, né? Até tem países que até maiores do que a riqueza de países aqui. Por exemplo, a China. A China é considerada a segunda maior economia do mundo. Em alguns aspectos econômicos, ela é considerada até a primeira, rivalizando com os Estados Unidos, sendo com certeza maior do que qualquer outro país que não seja os Estados Unidos. Então, por isso que é considerado emergente todos esses países aqui. Mas, diferentemente desses aqui, esses ainda contêm alguma coisa de
de países subdesenvolvidos, né? Alguma característica de país subdesenvolvido. Mesmo a China. A China ainda, parte da população tem problemas sociais graves a se resolver, né? Principalmente os outros. Eu acho que aquele país emergente que tem a sua característica muito próxima a esse aqui seria a Coreia do Sul, tá? A China aos poucos não, muito rapidamente, tem conseguido fazer com que parte dos problemas sociais sejam resolvidos, mas com uma população extremamente grande, ainda tem muito a se resolver. Já na Coreia do Sul, boa parte já se resolveu desses problemas sociais. Mas qual que é o problema ali? É a questão trabalhista. Você percebe que a exploração do trabalho é tão grande, mesmo a pessoa tendo condição para ter um mínimo de conforto, é um mínimo de conforto que ele quase não se beneficia, porque ele fica a maior parte da sua vida ou trabalhando ou dormindo. Trabalhando, dormindo, trabalhando, dormindo. Dificilmente ele tem tempo para poder usufruir dos benefícios de um crescimento, de um desenvolvimento de um país, tá bom? Os outros países, a gente vê Brasil, Argentina, Índia, Rússia, daqui a pouco a gente fala dele. A África do Sul apresenta parte da sua população se beneficiando desse desenvolvimento dos últimos anos, dessa industrialização dos últimos anos. Só que uma grande parte da população ainda não se beneficia disso. Ou seja, é muito desigual a população dentro desses países aqui, exceto a Coreia do Sul, que a gente já falou, mas é muito grande a desigualdade. Tem muita gente numa situação de pobreza, passando fome. O Brasil é um dos campeões em desigualdade social, né? Enquanto não se resolver esses problemas todos, o país não se equipara a esses aqui, né? Bom, com relação à Rússia. A Rússia, ela foi parte da União Soviética, que hoje fragmentou em 15 países, só que o principal país, um país mais importante, aquele que influenciava a União Soviética, era a Rússia. Então, a Rússia era, de certa forma, depois que acabou a Guerra Fria, fragmentou, crise do mundo socialista e etc. A gente vai ver, que vocês podem ver aí algum vídeo sobre Guerra Fria para poder se inteirar sobre esse assunto. A Rússia era para estar listada aqui. Mas como ela passou por um processo de reestruturação, ela era um país socialista com partidos comunistas, aliás, com um partido comunista no governo. A Rússia passa a ser capitalista. Então ela reestruturou o seu sistema socioeconômico, né, de socialista para capitalista. Isso bagunçou um pouco o seu país. Então, de certa forma, ela, dentro da lógica capitalista, ela seria um país emergente, que apesar da sua industrialização ser um pouco mais antiga do que os outros países aqui, ela está ainda se fortalecendo, né? Ela é muito parecida com esses países aqui. Só que a Rússia, nos últimos anos, tem se consolidado como uma economia muito importante. Então, se ela conseguir se consolidar realmente, ela possivelmente daqui a alguns anos passaria para cá, se eu desse essa aula daqui a 10, 20 anos, ok? Mas por enquanto, deixe ela aqui, ok? Agora falar um pouco especificamente sobre os países desenvolvidos clássicos, né, do pessoal do G20.
A gente tem países da Europa, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, são os 4 países da Europa Ocidental, são os 4 países de maior economia dentro da Europa. O Japão é o único país da Ásia nesse quesito de países desenvolvidos, tá? Nesse conjunto. Estados Unidos e Canadá são países da América e a Austrália é o único país da Oceania representado aqui nos países desenvolvidos, ok? E a Europa, que é um bloco econômico, não é um país, constituído por 27 países, só que o Reino Unido está saindo, possivelmente no ano que vem, ou esse ano mesmo, de 2021, o Reino Unido sai da União Europeia, ok? Ainda falando sobre eles, esses 7 países aqui formam um outro grupo chamado G7, que era o G8, que tinha a Rússia também como participante desse grupo, só que ela entrou em conflito por uma questão geopolítica, que depois vocês também podem inteirar do assunto, né? A Rússia acabou saindo. Ela fazia parte também desse grupo porque ela tem mais de 10 mil bombas atômicas declaradas aí. E qual é o outro país que tem mais ou menos essa quantidade de bombas atômicas? Estados Unidos. Isso foi fruto da chamada Guerra Fria, da corrida armamentista da Guerra Fria, né? Mas aí acabou a Guerra Fria, acabou entre aspas, né? Acabou a Guerra Fria, a União Soviética fragmentou, crise socialista, então a Rússia assume todo o arsenal nuclear. É por isso que ela foi chamada. Só que por divergências geopolíticas, de interesse, ela acabou saindo do G8 e hoje nós temos o G7. Quem é o G7? É o grupo das 7 maiores, dos 7 países de maior poder do mundo. Poder em quê? Poder econômico, poder político, poder social, de poder de compra mesmo, e também de sociedade, de estruturação, poder de influência cultural, poder militar, isso é importante. Então a gente tem as 7 maiores poderosos do mundo. Mas o Brasil, por exemplo, ele gera uma riqueza maior do que o Canadá em alguns aspectos, né? Por exemplo, paridade de poder de compra, um PIB de paridade de poder de compra. Mas o Canadá, em relação aos outros aspectos político, social, cultural, ele é muito mais poderoso do que o Brasil, ok? Ou seja, tudo que acontece nesses países, os outros estão de olho, porque eles sabem toda a forma, tudo que eles fazem influencia o mundo todo. Tudo, tudo. Principalmente Estados Unidos, ok? Vamos falar um pouco sobre os países emergentes agora, né? Que são esses aqui. A gente já falou um pouquinho sobre eles, vamos falar um pouco mais. Esses aqui são os 3 países da América, dos países emergentes. Olha o tanto de países da Ásia, né? Então, ó, chamar atenção para esses 2 aqui, ó, China e Índia. China, mais de 1 bilhão de habitantes. A Índia, muito mais também de 1 bilhão de habitantes. A Índia, nos próximos anos, deve passar a China em termos de número de população. Somos cerca de 8 bilhões de pessoas. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas estão somente nesses 2 países aqui. Então, estrategicamente, esse número é importante, né? Outros países da Arábia Saudita, Turquia, Coreia do Sul, Indonésia também,
Importante destacar, ele tem também um crescimento muito grande. O país recentemente passou o Brasil. O Brasil tem cerca de 210 milhões de pessoas. A Indonésia passou o Brasil recentemente, há uns 2 anos atrás. Lembrando que nós estamos gravando esse vídeo em 2021. O Brasil era a 5ª maior população do mundo, passa a ser a 6ª. Indonésia passa a ser a 5ª. Só que tem que confirmar, né? Os países do mundo, quase todos estão fazendo o censo, ou seja, contando a sua população e caracterizando a sua população e disponibilizando para o mundo todo. O Brasil não vai fazer isso, ou vai fazer isso para frente. Olha, isso aí parece até piada, né? Parece até que o nosso atual governo não quer falar como é que está a nossa população. É impressionante isso, isso é um absurdo. Poucas vezes isso aconteceu na história do Brasil. Chega a ser vergonhoso. Os outros países que estão com uma condição econômica e política muito pior do que o Brasil, está fazendo o censo, ou já fez o censo, para você ter uma ideia. O Brasil não. Aí a gente fica com os dados oficiais bem atrasados, né? O único país da África é a África do Sul. Lembrando, a África é um continente de mais de 50 países. A África do Sul é um deles, tá? E a Rússia, que é um país transcontinental. Tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. É o maior país do mundo, né? E a gente já falou sobre a Rússia em relação à questão política, a geopolítica, né? Ok? E é isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, em paz. Um abraço a todos.